Bom, a sua realidade, Lia, a minha, dos nossos ouvintes e de qualquer ser que existe no nosso mundo manifestado, não é o nosso corpo, não é a personalidade. O que é a Lia? O que é o Ademar? O que é o Tomás aqui? Não é? O que é cada um de vocês? É simplesmente uma experiência de personalidade. Então a personalidade, ela é totalmente destruída dentro de cada ciclo evolutivo. A personalidade, ela é formada de 4 corpos evolutivos: o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral e o corpo mental. Quando nós temos a morte física, 2 corpos já são descartados desse agregado de 4 corpos. Ou seja, o primeiro que é descartado é o físico, não é isso? Então existe a morte cerebral, o coração para de bater, então simplesmente a pessoa está morta. O segundo corpo que é descartado é aquele corpo que imprime vida a cada célula e ao corpo em geral, que nós chamamos de duplo etérico ou corpo vital. Aí nós temos um terceiro corpo, que é o corpo astral. O corpo astral é corpo de luz, ele é muito sutil, nós não enxergamos porque não temos esta clarividência astral desperta. Mas quando nós temos esta clarividência aberta, chamada de clarividência astral, nós vemos o corpo astral das pessoas. E como é o corpo astral? É exatamente igual, é um sósia perfeito sem tirar nem pôr do corpo físico. Então, não existe diferença entre o corpo físico e o corpo astral. Quando nós enxergamos o corpo físico, obviamente, com a visão física, e quando enxergamos o corpo astral, obviamente, com sentido de clarividência astral. Então, não existe diferença do corpo físico e do vital, é exatamente igual. E esse corpo vital, ele é feito de um material energético que nós chamamos tejas. E esse material tejas, que constitui o próprio corpo astral, ele é muito sutil e ele é energético. E astral significa luz. Então, quando nós temos a primeira morte, onde descartamos já de cara 2 corpos, que é o físico e o vital, nós vamos então para a dimensão astral. E na dimensão astral, a nossa consciência vai no corpo astral, então nós nem sequer percebemos diferenças grandiosas entre o mundo físico e o mundo astral. Nós vamos perceber depois que estamos nesse mundo, à medida que começamos a encontrar pessoas que com certeza conhecemos e que com certeza sabemos que já tinham falecido, e isso então começa um entendimento. As leis também são um pouco diferentes das nossas, e nós ficamos uma certa duração nessa dimensão astral para termos assim uma segunda morte, chamada morte astral. Cada um dos corpos que é descartado, desses 4 corpos agregados que eu falei no início, Lia, ele é descartado e é desmanchado, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo é reaproveitado, reciclado, tudo é transformado, como dizia já o grande Lavoisier, não é isso? Agora, depois de ter a segunda morte na dimensão astral, a nossa consciência é elevada à dimensão mental. E lá também temos uma certa duração, temos a terceira morte. E aí é que nós vamos para a nossa realidade, que é o espírito. E o nosso espírito, o que é? É uma essência, uma parcela de Deus, do grande arquiteto do universo, é uma mônada. Então, o que é o espírito como mônada? É uma unidade de consciência. Então, a mônada é a unidade do próprio Deus que acompanha todas as experiências de personalidades. Então, o que eu quis dizer, e isso é aceito pelos verdadeiros espíritas, pelos teósofos, pelos grandes espiritualistas, a personalidade não reencarna. Ou seja, a Lia nunca existiu antes e a Lia nunca vai existir depois. A Lia é uma experiência específica. Mas o espírito que anima a Lia, que fez a Lia surgir na manifestação e que vai recolher as experiências da Lia após essas 3 mortes que eu falei, chama-se espírito. E esse espírito, sim, este espírito, ele está acompanhando toda a evolução da humanidade. E a sua idade, Lia, é exatamente a minha, a idade de qualquer ouvinte, que é aquela que eu sempre falo: 1.664.501.104 anos, segundo os calendários espiritualistas e teosóficos. Então você, como espírito, tem exatamente essa idade. E esse espírito, que é a sua parcela de Deus, que é a sua mônada, que é o seu corpo causal, que causa as suas personalidades, que é o seu Cristo interno, quantas personalidades ele já criou? Ele já criou inúmeras
inúmeras personalidades que nós chamamos na fase atual. Então você não foi uma vez só Lia, você já foi homem, já foi mulher várias vezes antes de ser a Lia atual. E antes disso, você também já foi muitas vezes homem, muitas vezes mulheres, numa fase anterior à fase atual chamada Ariana, a fase anterior era Atlante. Então você teve como espírito a manifestação através de inúmeras personalidades. E também, antes da fase Atlante, na fase lemuriana, você também teve muitas personalidades como homens e como mulheres, até chegar a 280 milhões de anos atrás, quando ocorreu efetivamente a expulsão do paraíso, segundo os calendários e segundo a cultura teosófica. Então veja, a expulsão do paraíso, onde o Adão andrógeno animal se transformou no Adão animal homem e também no Adão animal mulher, ou seja, Eva ou Virago. Isso aconteceu há 280 milhões de anos atrás. Foi em meados da raça lemuriana. Então, a partir de 280 milhões de anos atrás, até este ano de 2004, o espírito da Lia exerceu então inúmeras personalidades como homem e como mulher, não é isso? Só que na atual é Lia, é mulher. No meu caso é Ademar, é homem. Então Ademar, Lia, João, quem estiver ouvindo este programa, nunca existiu antes e nunca vai existir depois. Mas como espírito, nós somos imortais. Nós estamos nessa estrela chamada Sol, todas as estrelas advêm de uma estrela única, então portanto o nosso espírito é universal e nós vamos viver, queiram ou não queiram, entendam ou não entendam, em todas as estrelas que existem. E sabe quantas estrelas existem, Lia? Existem 150 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Sabe quantas galáxias existem? 150 bilhões de galáxias, cada uma dessas galáxias com 150 bilhões de estrelas. Por isso que Deus é eterno, por isso que nós somos eternos. Santo Agostinho dizia que nós somos deuses, porém esquecidos, esquecemos disso. Então, nós somos, na realidade, Lia, espírito. E como espírito, nós somos imortais. Sempre existimos no momento atual e existiremos no momento futuro. Só que esse espírito é que projeta, é que faz acontecer cada uma de nossas personalidades. Ora como homem, ora como mulher. É por isso que eu digo que a Lia nunca existiu antes, nunca existirá depois. Mas como espírito, aqui no planeta Terra, você já existe, Lia, há 1.664.501.104 anos. E tudo isso você pode provar, você não tem que aceitar nada do que eu falo. Porque se você aceitar, você pode estar aceitando algo errado. Não porque eu falei algo errado, mas porque os seus dogmas, os seus preconceitos não permitem bater de frente com a verdade. Porque quando nós batemos de frente com a verdade, a mentira, a dúvida, tudo isso desaparece instantaneamente. Então, realmente é uma verdade que você tem dentro de você. E na ponta do seu coração existe um ponto oculto chamado ponto bindu, que em sânscrito antigo significa gota, onde você tem o teu registro, o seu registro akáshico, ou de todas essas personalidades que eu falei, de 1.664.501.104. Isso até, se você fizer uma regressão, colocar a sua consciência na ponta do seu coração, você vai ver o descortinar de todas as suas vivências, como homem e como mulher. Na fase atual, que é a quinta, chamada Ariana, na anterior, que foi a quarta, chamada Atlante, na anterior, que foi a Lemuriana, até chegar a 280 milhões de anos atrás. 280 milhões de anos atrás. Então veja, o que você vai perceber? Você vai perceber que atrás de 280 milhões de anos atrás, ou seja, do paraíso, porque tudo começou no paraíso, não é isso? A polarização do sexo, como a gente sabe. Você vai ver que nós éramos andrógenos, mais animais do que seres humanos, em toda a fase anterior ao paraíso, ou durante o paraíso, podemos dizer, chamada lemuriana. Então não existiam homens e mulheres, nós éramos andrógenos latentes. Depois você vai ver que numa fase anterior ainda, chamada hiperbórea, nós também éramos andrógenos. Até chegar na fase adâmica, nós também éramos andrógenos, e vamos chegar então no início da evolução humana. Ou seja,
Concluindo, Lia, você não é a Lia personalidade, mas dentro da sua personalidade existe o espírito que criou você, e esse espírito que criou você é que tem essa idade que é a somatória de todas as personalidades. Então, quando a Lia tiver a terceira morte, ou quando você morrer, quando eu morrer, o que o nosso espírito vai fazer? Ele vai pegar a minha experiência como homem e vai criar uma nova experiência de personalidade, que vai ser a primeira experiência, mas vai usar todo o agregado das vidas anteriores. Então, o que existe dentro de mim? Existem todas as mulheres que eu fui, todos os homens que eu fui, e hoje tudo isso está voltado para a experiência chamada Ademar. O que existe dentro da sua personalidade, Lia? Todas as mulheres que você foi, todos os homens que você foi no passado, personificados na vida presente como Lia. Então, o que é a Lia? É a melhor experiência que o seu espírito conseguiu conduzir. O que é Ademar? É a melhor experiência que o meu espírito, a minha parcela individual, conseguiu realizar. Todos nós temos uma mesma idade, mas nem sempre o ganho consciencial foi o mesmo. Então, existem pessoas atrasadas na evolução, existem pessoas adiantadas na evolução. A gente pode pegar o pior bandido, a pior bandida do pavilhão 9, do antigo pavilhão 9 da penitenciária, o mais terrível de todos, ele tem o mesmo tempo de evolução que o nosso, só que ele está patinando em termos de ganho de consciência, ele está perdendo tempo, então são condições totalmente diferentes. Mas o que eu explico isso? E o verdadeiro espírita, o próprio grande espírita brasileiro, que é Chico Xavier, todos os teósofos, todos os antropósofos, todos os gnósticos, todos os rosacrucianos, todos os logosofistas, todos os teosofistas, todos os herméticos, podemos dizer, e todas as linhas espiritualistas, elas realmente dizem exatamente o que eu estou falando para você. A personalidade é efêmera. Em cada vida, ela é totalmente destruída. Nós destruímos 4 corpos, o físico, o vital, o astral e o mental. Mas o espírito, que é formado por 3 atributos de Deus, ou seja, Atman, que é o aspecto crístico, Budi, ou intuição, que é o aspecto de semideuses, e o mental abstrato, que é o mental angélico, que é o aspecto angélico nosso, que é o nosso futuro. Então, isto é indestrutível, isto é espiritual em nosso contexto evolutivo, chamado Terra, chamado quarto universo, chamado quarto sistema evolutivo. Então, a verdade é essa. Então, o que é a Lia? Lia é mais uma das inúmeras personalidades que você teve. Você não tem que acreditar, não. Mas é possível você provar. Eu já provei para mim, mas não interessa a prova que eu tive para a minha pessoa. O que interessa é a prova que você deve gerar para você. Então, se você buscar a verdade, se você quiser saber a sua história antropogenética, antropos, homem, genética, a própria criação, então todos os seus registros estão dentro de você, no ponto bindu, na ponta do coração. Cada um tem o seu registro. Então a Lia tem os registros de tudo que o espírito da Lia criou, como homem e mulher, ariano anterior, atlante anterior, lemuriano, e as experiências andrógenas na Lemúria antes da expulsão do paraíso, e as experiências andrógenas na fase hiperbórea e na fase adâmica. Você tem tudo isso dentro de você, e você vai ver então que o espírito de cada pessoa pode projetar tudo isso para cada um de nós. E quando projeta, você se vê naquele espaço-tempo exatamente como você viveu naquela época, no espaço-tempo correspondente. E se você quiser saber o mundo como era, todo o processo, todos os registros das cidades, das civilizações, tudo isso está num grande ponto bindu do planeta chamado Mundo de Duarte, onde você, através da sua intuição, consegue entrar nesse nível superior e ver então as realidades das civilizações e das experiências futuras. Muito obrigado pela sua participação.